Fala, pessoal, tudo bem? Vai chegando aí, toma sua cadeira, seu espaço, se organiza aí. A gente está começando mais um episódio do AlvoCast hoje e hoje, gente especial aqui, Rocha. Vai ter muito conteúdo, Vai. seu tablet, seu iPad aí, o que você quiser pegar. Faz iPhone, iFood. Anota, Não, pega o papel de pode manteiga. falar, Meu pai pode fala, falar pega o papel de manteiga, papel do pão, anota papel aí. do pão, anota aí, porque tem coisa Tem muito coisa legal. muito legal chegando. Beleza. E o convidado dessa manhã, o Rocha vai apresentar aqui o primeiro convidado. Nosso primeiro convidado é um carioca, natural de São Gonçalo. Que mais que eu posso falar desse carioca? tudo certo. Tá tudo certo? Jesus Nasceu. Nasceu em São Gonçalo aí. Aí, nosso primeiro convidado é o Ney Rangel. Ele é carioca, né? Como a gente já brincou aqui com ele. Músico contrabaixista, aliás, um excelente contrabaixista, né? A gente já atuou bastante aí em várias cenas aí, né? Já tocamos bastante. E ele é formado em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Não é pouca coisa não, né? Não. Já começa bem. Já começa bem, né? É forte. Já começa humilhando a gente, Não, né? cara, O cara já veio para humilhar, né? Que isso. Ney Rangel, seja bem-vindo. Obrigado, Rocha, Esse é o- Rogério. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E vamos falar um pouquinho aí da nossa experiência, né? E aprender aí também com esses feras aí. Amém. Só tem fera aqui. Legal. Joia. E agora eu vou começar uma apresentação muito especial. Porque assim, ó, eu conheço ele, rapaz, se eu falar, eu falo. Não vou falar a minha idade, mas pelo menos meio século, Rocha. Já faz meio século pra frente que eu conheço ele. Então, assim, ó, tenho intimidade suficiente para dizer que o nome dele é Mário Clóvis Gonçalves. Filho da irmã Azenato Gonçalves, maestrina do coral. Cara, pensa que aquela mulher tinha uma voz, cara. Quando ela cantava no coral assim, a voz dela destacava. Olha só. Um dia a gente vai trazer essas coisas. O Marinho deve ter gravado esses negócios aí. Duvido que não tenha. Ah, deve ter. E aí, assim, então, Mário Clóvis Gonçalves, filho da irmã Zenate, filho do irmão Clóvis, um Catarina, gente boa pra caramba. Mas ninguém vai conhecer Mário Clóvis Gonçalves e ele vai achar que é a Mário cobrança. Clóvis? Quem é Mário? Ele vai achar que chegou o carneiro, o boleto. Vai desligar o telefone. Vai desligar. Não vai, nem viria se eu chamasse ele Por pra favor, esse o senhor Mário Clóvis. Não, o cara desliga o telefone. Né? Mas, para todo mundo hoje em dia, é o Marinho Brasil. Marinho Brasil. Famoso. Marinho Brasil. Tocou no Brasil inteiro, com artistas, com irmãos, com... Nossa, cara, ele... Só que, Rocha, dá um detalhe. Hoje o Marinho aqui, ele não vai falar dessa parte artística aí, de arranjador e tal. Ele veio testemunhar uma coisa que o Ney vai falar, tecnicamente, e o Marinho vai poder argumentar sobre isso. Então a gente quer dar os bem-vindos aqui pro Mário Clóvis Gonçalves. Fala aí, mano. No Brasil. Marinho Brasil. Mário Clóvis. Vulgo Marinho. Vulgo Marinho. Nome artístico Marinho. Não é Aliás, eu estou com óculos, né? estou com óculos azul marinho aqui em homenagem ao meu amigo. Vim de óculos azul marinho. Só o Ney que não veio com o Pois padrão, é, cara. não, Você é percebeu? padrão aqui eu do esqueci, podcast. cara, eu esqueci. Vocês AlvoCast. falaram, mas... Prazerzaço estar aqui com vocês, dividir um pouquinho de experiências aí com todo mundo. Tem bastante coisa pra gente falar desse assunto muito bom que o Ney vai falar aqui. Então é isso, Ney. O Rocha aqui que vai... Então, o seu Ney Rangel, nosso amigo aqui, está para falar... Como é que é aquela piadinha? Não. Não. Eu falei que não era para fazer essa piada com o Ney. Não, fala. Não, tem que fazer. não. Tem que fazer? Tem que fazer. Não pode. Tá rangendo a cadeira. Não pode deixar de Não, fazer. a cadeira rangel aí? Não, como é que é? A cadeira rangel? Nem rangeu. Nem rangel. Nem rangeu. Ó, não queria fazer a piada, Ney. Me obrigaram. bem, ô aqui, Rocha. Me obrigaram. Ô, Rocha, eu não quero ver. O Rocha, a Rocha. Ah, tá bom. Não podia escapar também, né? Mas tudo bem. O Ney veio falar hoje aqui sobre musicalização infantil, que é a área que ele está atuando aí. Aliás, o Ney trabalha com musicalização infantil no ensino fundamental, né? Na verdade, no ensino fundamental, até a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença disso, eu trabalho com educação musical, né?
A musicalização infantil, geralmente a gente deixa mais para a parte inicial da infância ali, né? Na educação infantil de 0 a 5 anos. Então, Entendi. já tem um tempo que eu estou trabalhando mais na educação musical, mas eu trabalhei um tempo só com musicalização infantil. Ok. Então, essa musicalização que você inicia, ela não é ainda fundamental, ela é pré ou já é fundamental? A musicalização, na verdade, assim, ela se inicia ainda no ventre da mãe. Sim. Né? Porque a primeira coisa que a gente desenvolve quando a gente está em desenvolvimento no ventre da mãe é a audição. Né? Olha, eu não sabia disso. Eu também não sabia, fiquei sabendo disso quando estava na faculdade. Né? Achei bem interessante. Bem interessante. Porque uma das primeiras coisas que o bebê identifica é a voz da mãe. Sim. Né? Então, um dos primeiros sentidos, o primeiro sentido é a audição. Olha que interessante. Aí eles fizeram, anos atrás, uma pesquisa, eles acreditavam durante bastante tempo que a música clássica acalmava o bebê. Sim. E isso aqui não dava certo com todos os bebês. Aí eles descobriram que, na verdade, a música que acalma o bebê é a música que a mãe ouve enquanto está grávida. Independente do estilo. Independente do estilo. Se a mãe gosta de heavy metal, era o heavy metal que acalmava o bebê. Então, o bebê começa ligando a música com a mãe, não com a música em si. Com um lugar de conforto, né? Sim. Porque quando o bebê nasce, ele começa a descobrir o mundo, né? Então, ele sai da primeira zona de conforto que ele tinha, que era a barriga da mãe, era o útero. Então, coisas como o som do ronco do motor lembra o som do líquido amniótico. Pensei que era o som do ronco do pai que dormia do lado. Não, você começou a falar. Pode ser que seja. Já foi na hora, né? Na hora. Então, eu lembro, por exemplo, a minha filha, quando era pequena, tinha hora que ela não queria dormir, a gente colocava ela no carro e... Fiz muito isso com o Gabriel. Tá vendo? Muito. O ronco do motor, porque lembra o som do líquido amniótico. Olha. Depois eles, por pesquisas, descobriram isso, né? E essa questão da música que a mãe ouve. Então, a música que a mãe ouve enquanto está grávida é a música que acalma o bebê também, né? Então, a musicalização, ela começa ainda antes da gente nascer. Mas, Ney, e a musicalização aquela que se ensina, que a criança começa a praticar? A intencional, né? A intencional, ela começa com que idade? A partir de 3 meses. 3 meses? Eu trabalhei em algumas escolas que eu trabalhava com berçário, né? Então, Certo. eu pegava bebês de 3 meses. Porque na questão da musicalização, a gente pensa só na questão musical, né? Mas o universo em si, as coisas têm sons, né? Então, a identificação dos sons também faz parte da musicalização. Então, lembro uma vez que, por exemplo, eu tinha um trabalho que eu fazia com as crianças, que a gente... Uma música, né, que eu cantava com as crianças no berçário, que eu levava o pau de chuva. Certo. E aí eu levava alguns objetos para fazer sons específicos. Então, na hora do pau de chuva, eu virava o pau de chuva. Estava chovendo no dia e parou de chover. Aí eu comecei a aula, e aí quando eu virei o pau de chuva, ao invés dele olhar para o pau de chuva, ele virou e olhou para a janela. Então, a criança está descobrindo, correlacionando o som com as coisas, com o objeto, né? Daí então, você bugou a criança. Aí eu buguei. Ele tá com... A criança bugou ele, né? Não, a primeira criança que bugou ele. Achou que ele tava... Não, era sinal de que a criança Deu já... sinal que o trabalho dele não estava funcionando. Né? Você sabe quando o Gabriel nasceu? Você tem um filho chamado Gabriel? Tem um filho chamado Gabriel. Tá. Só para saber. Depois eu vou falar mais dele. Ele tinha músicas que ele estava dormindo e se tocasse a música ele acordava. Acordava e ficava procurando alguma coisa. E a gente começou a testar. A gente via que ele estava dormindo e botava a música só para ver se era coincidência mesmo. Tocava a música e ele acordava. Atento. Né? Então, isso com 5, 6 meses de idade. Rochinha, Interessante. aqui tem amigos de tempo, né? A gente já é... O Ney, eu não sei quanto tempo... Quanto tempo eu tenho amizade com o Ney? Você que sabe as datas.
Uns 10 anos aí, pelo menos Então, tem. o Ney, pelo Acho menos... no mínimo uns 10 anos. Uns 10 anos eu tenho com o Ney. Sim, O pelo Rocha, menos quantos 10 anos, anos. Machinho? 40, exatos 40. Aí, ó. Agora Exato, esse ano. E sabe, Aliás, cara, só abrir um parênteses aqui, ele sabe como é que é a história, você sabe a cor da camisa que eu tava quando você me conheceu. sei. E você sabe que música você tava tocando com o Marinho quando conheceu ele. Quando eu conheci o Marinho, sei também. Tá, depois a gente vai falar disso. Vamos falar depois. Não era criança. A gente já era adulto. Não era não. Tá, só pra saber. Não, mas o Ney, o Marinho tá aqui para dar esse testemunhal, né? Não tá como maestro hoje e tal, mas para contar pra gente essa realidade que ele vive até hoje com os filhos dele, com a Pamela e o Fabinho. Né, e a Leia também, que desde criança cantava, né? A gente tem a foto tem uma foto ali, ela de vestidinho vermelho, né? Cantando já. E eu e o Marinho, só pra você saber, o Marinho hoje é famoso, milhares de discos gravados. A gente chegou ali, tinha que pessoal ele... já ali, né? Tinha pessoal tudo ali fora. Cara, o Marinho já chegou, A gente teve um problema pro cara entrar aqui. Alvoroço. Ó, 5 pessoas esperando ele ali, cara. Pô, é um negócio ali muito no sério. caso era ao alvo. Ao alvo. Não, mas o Marinho, cara, só para vocês saberem da minha importância nesse momento aqui, testemunhal também, eu toquei pandeiro com o Marinho no cultinho das crianças. Olha só. E eu vou te contar ainda mais que ele já tocou para que eu cantasse. Eu não sou cantor, não canto, né? Mas ele tocou aquelas músicas do grupo Ela. A gente ia pro piano da igreja, ele ficava lá e eu ficava cantando com ele lá. Passamos horas da nossa adolescência ali fazendo isso. E eu estudei música com o Marinho. Não aprendi nada, mas nesse tempo eu entendo por quê. Ele precisava de um técnico para, né, mexer no som e tal. Aí ele não permitiu, não me ajudou a aprender a tocar nada. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí ele falou, não, vai ser técnico aqui, ó, aperta o botão aqui, vamos gravar. Foi, eu acho que eu tenho... O Rocha também nunca quis me ensinar nada. Toca violão, saco, teclado, nunca. Nem a cantar, tirei o pau no gato, entendeu? Mas eles fizeram isso aí, só que eu não aprendi nada, cara. A gente ia... você estava aprendendo violão no Sesc, Marinho? Acordeon. E eu levava o violão para aprender. Aí o professor pegava o meu violão para tocar com o Marinho e eu pegava o pandeiro e ainda ficava lá. Ninguém estudava nada, entendeu? Nossos pais não sabem disso e agora também não vão conseguir saber mais. Né? Mas fala aí, Marinho. Antes que eu falo mais que o homem da cobra. Vai lá. Não, o que o Ney estava falando aqui é muito legal porque são as coisas desde o ventre da mãe, né? Minha mãe sempre cantou. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia, aleluia. A nossa alma escapou como pássaro do laço do passarinheiro. A Leia também, minha esposa, sempre cantou e trabalhava em estúdio. Então, ela grávida, sempre ia cantando nos estúdios, imagine, e cantando forte daí no estúdio, porque você cantando em casa, você canta mais baixinho. Você cantando no estúdio, você canta forte e tal. Nos palcos também, né? Sempre. Então, eles, desde o ventre, sempre escutaram a voz da mãe. E eu também ia lá, eu cantava para eles, eu conversava muito com eles. Então, é muito legal, assim, na barriga já da mãe, né? Então, eles já nasceram, assim, musicais. Eles ouviam a Leia cantar e ouviam o ronco... Os próprios roncos. O ronco do pai. E esse negócio é assim, né? O Fabinho foi fazer musicalização infantil, a gente morava em São Paulo na época. Daí foi lá com a professora, tal, numa escola de música que tava lá e tal. Daqui a pouco a professora desceu assim, veio conversar com você. Tem alguém na família, assim, algum conhecido que é músico, assim? Daí a Leia falou, os pais... Os avós, os amigos, os tios, os amigos. O ambiente. Tá explicado, porque ele é muito musical, ele já faz as coisas e tal. Então, é uma coisa que já foi desenvolvida isso. Lógico, a gente é uma família musical, então já foi desenvolvido isso nas crianças. Mas é um barato você ver, assim, que desde pequenininho, né? Eu tenho fotos aí, depois a gente vai mostrar, deles pequenininho. E hoje, né... Pode pôr umas seguindo. fotos aí, Aládio, enquanto o Marinho está contando aqui. Se põe foto, eu falo o que é. Marinho, deixa eu só falar um negócio aqui. Conhecendo, né, a gente teve um acesso aos instrumentos da igreja. Sim. A gente abria o órgão lá, tocava o piano, o violão.
A gente tinha uma caixinha de som, violão, ia lá, o cultinho. Essa liberdade que o Ney, né, dá na escola para as crianças, no ensino, a gente tinha, no nosso tempo, tinha na igreja. Sim. Né? Banda, eu ia a tarde toda lá, ficava assistindo o ensaio da banda. Né? Eu sabia todos os instrumentos, clarinete, clarinha, né? Todos os instrumentos. Não tocava nada, mas eu sabia, mexia, pegava os instrumentos, sabia montar a boquilha, não sei o quê. Então, essa vivência, né, o tempo todo, essa liberdade que muitas vezes a igreja dá, né, porque às vezes uma pessoa da periferia não tem acesso ao instrumento, mas quando ele vai na igreja, vê tocar. Olha lá, o Marinho. Olha lá. Marinho Eu, a hoje... Leia e o Fabinho tocando num retiro, a gente estava. Aí a Pamela aprendendo cello. Isso ele já mais... a Pamela bem pequenininha já participando de musicais. Aí o Fabinho também cantando, um coralzinho. Legal. Aí é a Leia. Alguém tá até segurando o microfone para Que é ela. a cara ali, da Pamela, né? Eu cara pensei da que era a Pamela. Pamela quando vi essa foto. Muito parecida, né? É. Aí os três gravando em estúdio, né? Aí os três cantando no palco. A Pamela aí também cantando. Ela foi professora de canto, agora ela tá só como psicóloga. A Pamela aí, ó. Eu ensaiando e ela no meu colo. Quer dizer, o ambiente era esse, né? Cercado de música, né? Ambiente musical. Ambiente musical. Os três cantando. Esse aí sou eu tocando violão. Olha só, é porque lá em casa também era tudo assim, né? Era de madeira? Eu tive um violãozinho. Esse era desse de quando plástico. Esse criança. Era de plástico. madeira. Mas é assim, a música é muito presente, né? Daí, cara, vai acontecendo assim. E a música, independente de você vai seguir como uma carreira ou não, o que é importante? A música ativa um lado do cérebro que desperta para outras coisas. Que pode ajudar em outras coisas. Muito, muito, muito. Quem é músico, a sensibilidade aumenta muito. Sensibilidade, Então, disciplina. por exemplo, a Pamela, a vida inteira, ela trabalha até, ela deu aula de canto, ela estava até trabalhando profissionalmente com isso, mas ela, paralelamente, ela estava fazendo psicologia e hoje ela trabalha como psicóloga, já não trabalha mais com música. O Fabinho, sim, o Fabinho, ele fez o inverso, ele trabalhava, ele fez letras, ele estava dando aula de português, gramática, tal, um monte de coisa, e hoje ele está só dando aula de música. Né? Ele tem um esquema legal com teatro, escrevendo Sim, peças. sim, ele escreve sim. muita coisa. Aliás, deixa eu falar um negócio aqui. Eu lembro que uma vez o Marinho falou para mim, não sei quantos anos faz isso. O Fabinho tá com 80 músicas que ele compôs. Falei, 80? E arranjo, né? E agora, quantas? Mais de 300. Mais de 300 músicas compostas, cara. Tem muitas. É muita criatividade, muito fácil de criativo. fazer. Que Rocha, Entendeu? coisa incrível. Você tem a história também do Gabriel, que é nesse mesmo sentido que o Marinho tá falando aí. Gabriel nesse mesmo sentido. O Gabriel, quando a Pamela entrou na Tuiuti, o Gabriel estava saindo. Era o último ano dele, o período dele e o primeiro período da Pan. E o Gabriel, ele começou a estudar flauta com 13 anos. Começou a estudar flauta. E o engraçado, deixa eu contar isso para vocês. A história do Gabriel e a minha com música é muito parecida. Quando eu tinha 13 anos, eu tinha um grande amigo e ele entrou na banda. E a gente tava sempre junto, né? Tipo Marinho e Rogério, assim. E a gente tava sempre junto. E ele entrou na banda. Aí eu falei, cara, como é que eu vou ficar agora sem meu amigo aqui? Eu vou entrar nessa banda também, para ficar junto com ele. Ele entrou na banda, eu vou também. E também entrei na banda. Como é que é o nome desse cara? Batatinha? Não era o Batatinha. O Batatinha eu conheci na banda. Mas eu não vou lembrar o nome desse amigo agora. Não, só quis provocar, porque eu achei que era Batatinha. Não, mas não era. E daí ele entrou na banda e eu entrei também. E comecei a aprender música ali. Com 13 anos. E a história do Gabriel foi mais ou menos isso. A gente mudou de igreja, chegamos na igreja, o Gabriel, desentrosado, não conhecia ninguém, aí viu que tinha uma galerinha na orquestra. Pensou, eu vou entrar nessa orquestra também para ter amigos. Só que ele começou aí ele fez a Bona, né? Quem conhece a Bona aqui tem que fazer um período de Bona, não sei quantas lições, 80 lições lá, para depois, né? E ele estudou, e daí o maestro convidou ele, você não quer dar aula de Bona? Dar aula de teoria? E ele começou a dar aula de teoria e aprender flauta. Você tem foto disso?
Tenho, mas acho que não aqui. Não? Mas então olha ali pro monitor ali que o Alad vai soltar um negócio legal pra você ver. Vamos ali, ver, vamos ver. Então, aquele vídeo ali é o Gabriel. Acredito que uns... Registros do Rogério. Quer dizer, Acredito que uns 14... Você que filmou aquilo? Acredito que uns 14 anos de idade. E ele tava tocando flauta já. Acho que fazia um ano, talvez. E ele entrou na orquestra. E eu lembro que quando ele começou a tocar na orquestra, ele não tocava música com bemóis ainda, né? Era mais aquelas músicas mais dó maior, aquelas coisas que eu tava aprendendo ainda, né? E eu lembro que ele foi no ensaio, foi num culto já, tocando lá, e a música era tipo em mi bemol, né? E eu aqui, e o paizão aqui olhando nos dedos dele, né? Falando, não tava fazendo, né? No tom certinho, mas ele encarava as coisas. Isso que é muito legal do Gabriel, ele sempre vai e... Cara, eu não sei muito bem como fazer, mas eu vou aprender enquanto faço. De repente, o cara foi para primeiro flautista, depois ele entrou em outras orquestras, que ele entrou como terceiro flautista e passou a primeiro. Então, ele sempre foi muito, muito aplicado, né? Ali tinha uns 14 anos. Ô Ney, qual que é essa diferença entre musicalização, educação musical, aulas de música? Que isso... Qual é o nível de assim, eu quero isso mais sério. Aí eu ponho numa aula. Como é que é? A musicalização, ela não necessariamente ela é feita só pelo especialista, pelo músico, professor de música. Ela é feita pelos pais, pela igreja, como a gente já falou, pelo ambiente. E ela mais dirigida é feita pelo especialista. Então, na musicalização, a criança está nomeando o mundo. Ela é um bebê que vai descobrir que o nome disso aqui é caneca. Então ela vai descobrir também que o som daquele instrumento é violão. Outra coisa importante da musicalização é que ela ajuda no desenvolvimento da fala. Há especialistas que dizem que nós cantamos antes de falar. A primeira fala do bebê parece mais com uma melodia musical do que com a fala. Então, a musicalização intencional, ela ajuda também no desenvolvimento da fala. Tanto que a gente tem aquele hábito de falar com o bebê, né? Você vai falar... Já muda, né? Você muda o jeito de falar. O timbre não, muda. Parece que você está cantando uma melodia, né? Que você vai falar com o bebê. E ele apreende melhor essa comunicação realmente, porque a primeira fala do bebê parece mais com uma melodia. A educação musical... já é quando o bebê já passou já não é mais bebê, né? A criança já é um pouco maior. Então, na educação musical tem aquilo que você falou que você aprendeu na igreja, que é saber o nome dos instrumentos. Aí você já trabalha um pouquinho mais da própria teoria musical, o que é harmonia, o que é melodia, o que é ritmo, o que é andamento. Então, é uma coisa um pouquinho mais... apropriada para a idade da criança, porque até os 5 anos a criança aprende do concreto para o abstrato. Partindo, assim, não é exatamente 5 anos, mas na primeira infância. A partir daí, a criança já começa a trabalhar com uma questão mais abstrata. Então, por exemplo, uma atividade que eu faço com as crianças quando chegam lá no Fundamental 1, com 5 para 6 anos. A gente vai fazer uma atividade rítmica, tocando numa música, marcando um pulso específico, e agora a gente vai fazer com a música na cabeça. Ali eu já avalio se a criança já entrou nesse estágio de abstração. Entendi. Entendeu? Porque tem criança que eu não consegui ouvir a música na cabeça, né? Porque aí a gente, depois que a gente entra nessa fase, você já consegue entender sem ter o concreto, né? Então a educação musical tem mais a ver com isso. E a questão da aula de música é quando você quer especificamente aprender um instrumento, né? Você falou do Gabriel. Sim. Foi estudar o Bona. Isso. Né? E depois foi estudar um instrumento. Então, são coisas diferentes
que, por exemplo, a educação musical e a aula de música, elas têm uma correlação. Se a criança foi bem musicalizada, ela vai desenvolver melhor um instrumento quando estiver fazendo aula de música. E tem aquelas coisas, por exemplo, na faculdade eu estudei, né, sobre as múltiplas inteligências de Gardner. Sim, aquelas 9 inteligências lá. Isso eu achei fantástico. São aquelas pessoas que já nascem com uma inteligência específica para uma área. Sim. Pelé. Os marinhos da vida. Os marinhos da vida. Aquilo que eu estudo 6 meses para fazer, o marinho vai lá e faz em 60 minutos. Né? É essa questão. A gente que professa a fé cristã, eu acredito assim, que para mim, eu dou o nome disso de dom da graça. Certo. Que Deus deu quando aquela pessoa nasceu, falou, esse aqui é dele, sabe? Ninguém tira. Gardner chama de múltiplas inteligências. Esses são espetaculares, mas o importante é dizer que a música não é só para quem tem esse dom da graça. Eu sou um exemplo disso. Eu sou músico profissional, professor de música, mas eu não tenho essa genialidade que eu vejo em alguns músicos. Eu tenho que estudar, me dedicar, praticar, acho que eu sabe? não tenho repetir. Também isso. Né? Isso é de poucos, eu acho. Poucos. São poucos que têm esse... Beethoven, não sei quem. E aí, o Mozart lá, que começou criança já escrevendo. É um absurdo isso, né? E aí, nesse sentido, a musicalização e a educação musical acaba ajudando mais pessoas como nós. Sim, né? Exatamente. E aqueles gênios da música, eles já têm uma facilidade absurda. Nisso aí que você está falando, né? Quando ele trabalhava ali no estúdio, na Audisson, eu era o técnico e daí o Marinho vinha fazer arranjo, né? Daí tinha um compositor lá que fazia os jingles, né? Políticos e tal. Aí esse cara, ele vinha com tudo escritinho. Ia tudo marcadinho, e tudo organizadíssimo, né? Perfeito. Daí eu lembro um episódio lá que o Marinho estava gravando em outro lugar, atrasou e ele ficou nervoso. Poxa, o Marinho não chega, daí vai estourar o meu horário e não sei o quê. Daí o Marinho chegou e tal. Daí, beleza. Você já chegou com a Leia para cantar e tal. Daí o cara, Marinho, temos essa música e tal, tudo na parte. O Marinho, tá. Liga lá. 20 minutinhos, a base pronta, né, cara? Daí o cara ficou olhando assim, e aqui, sim, não sei o que e tal, né? E era bateria eletrônica, já mandou o dedo ali na bateria eletrônica, é isso. Valeu, grava aí, mano. Aí já entrou gravando voz, né? Tipo, dos 11 ao meio-dia, a gente fez o jingle, montou, gravou, o cara ficou meio... E isso, eu vi essa diferença, que o cara, ele era todo sistemático. Sim. Porque ele queria ser músico. E o Marinho é músico naturalmente. Então, assim, a fluência dele é outra. É diferente. Quando eu fui estudar piano, a professora de piano foi pondo assim as coisas e ia virando as páginas. Eu ia fazendo, ela ia virando. Em 4 meses, eu estudei o equivalente a 2 anos de piano. 4 meses? Então já tem ali uma inteligência musical. Sim, tem inteligência musical, inteligência espacial, inteligência... São coisas inatas, né? E a musical ali se refere ao moço aqui, né? O exemplo claro é aquilo que o Marinho faz com muita facilidade, porque ele tem essa inteligência, a gente faz com mais dificuldade. Podemos fazer, só que levamos mais tempo. Mas tem o lado inverso disso, né? Qual que é o Quando lado a gente inverso? tem muita facilidade, às vezes a gente tem dificuldade de pegar uma coisa mais regradinha, uma coisa assim... Isso aí, com a maturidade, eu percebi que você adquiriu. Eu adquiri antes... É uma indisciplina, seria uma indisciplina. É uma indisciplina, porque você tem muita facilidade de aprender aquele negócio, daí você não quer treinar, você quer fazer outras coisas. E acaba pulando etapas, né? Eu lembro que quando tocava trombone, eu queria entrar na orquestra, né? Eu estava me preparando para entrar na orquestra. Eu estudava 6 horas por dia. 6 horas por dia. O Edivaldo, já na orquestra, né, o trompista Edivaldo, ele estudava 8 horas por dia. Porque ele tinha ensaio de manhã, aí ele ia estudar à tarde, tipo das 2 às 10 da noite, ficava estudando. Eu achava aquilo impressionante. Então, é uma disciplina que eu fui perdendo com o tempo. Né? E a vida também faz que a gente perca um pouco isso por causa de outras atividades e tal. Mas... eu vejo que o Gabriel, né, voltando a falar do Gabriel, ele tem que estudar muito menos do que eu. Para eu fazer algo,
que ele vai fazer também, ele leva, acho que metade do tempo do que eu. Para fazer, para conseguir entender aquilo, e eu levo o dobro do tempo. Né? Porque eu acho que ele tem um pouquinho mais dessa inteligência musical. Ele é uma versão melhorada de você. Uma versão melhorada. Essa é coisa boa demais. O interessante Infelizmente, eu tenho que mandar essa mas real tá, pra é você, real né? essa mesmo. O interessante dessa questão é que tem uma diferença entre essa inteligência musical e as habilidades adquiridas. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma inteligência específica, se ela também não se dedica o mínimo para um instrumento específico, por exemplo, o Marinho. O Marinho, ele tem a inteligência musical dele, ele vai, por exemplo, ter um solo de sax na cabeça dele acontecendo maravilhoso, mas se ele pegar o sax, você não toca sax. Né? Não. Mas ele já não tocou. tem Inclusive tem um bloqueio tremendo com instrumentos de sopro. Porque essa não é uma... Aí já, com relação ao vantagem, instrumento... Não, então eu tenho uma qualidade É uma que ele não habilidade tem. adquirida, né? Vantagem para mim. Eu tentei, Vamos lá, né? porque eu comecei com violão, né? Meu pai me ensinou, meu irmão. Daí eu aprendi violão, cheguei a gravar com violão, guitarra, muita coisa assim. Mas daí eu fui logo pro piano. Como que eu fui? Eu tocava violão, minha mãe tinha um acordeão em casa, ela ensinou as notas ali, né? Daí eu aprendi, daí eu transferi as coisas do violão para lá. Mas olha como essa coisa da coisa inata é maluca, né? Daí ela regia o coral. E terminou o ensaio do coral, eles tinham um órgão, aqueles Yamaha com 2 teclados, baixo, Pedaleira. tinha aquela bateria eletrônica, né, deles ali e tal. E eu sabia mexer, mas eu nunca tinha tocado na vida, nunca. Daí eles deram uma bobeira ali, eu tinha 12 anos. Sentei e comecei a tocar. Na boa, com baixo, com bateria, com melodia, com tudo. Saí tocando, eles tiveram até de segurar minha mãe tava, que é isso, esse menino nunca tocou? E saiu tocando, porque aquilo já estava na minha cabeça. E com as teclas, foi tudo fácil. Daí depois eles me deram a chave do piano, daí eu cheguei no piano assim, todo contente, fazia assim, pem, e o som parava, né? Morria, porque o piano tem de dedilhar, né? Sim. E o órgão era só segurar. Daí essas coisas, daí que eu fui fazer essa aula de piano. Mas assim, instrumento de sopro eu nunca consegui. Eu até ganhei uma gaitinha de boca que eu amo, queria tocar harmônica. Não vai, cara. Sei tocar, eu pego... Porque quando eu fui fazer arranjo, assim, eu vi que era importante. Daí eu estudei violino, estudei flauta, estudei trompete, sei fazer a escala, mas não me dou bem. Ney, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Qual é a diferença de uma criança que teve uma musicalização na escola, né, alguma coisa assim, intencional, e a criança que não teve? O que essa criança que teve musicalização, ela adquire a mais? São vários fatores, porque os benefícios da música, que nem o Marinho falou, com relação ao desenvolvimento do cérebro, é uma explosão, né? A gente usa, por exemplo, nós que somos músicos, a gente usa uma parte do cérebro, e a gente usa toda vez que a gente toca, que a criança usa mais para aprender a andar, por exemplo, que é a parte do cérebro que mexe com a questão da intuição. A gente, por exemplo, estuda o instrumento, mas quando você vai tocar, você não pensa mais. Você toca como? Intuitivamente. A gente continua usando essa parte do cérebro, quem não é músico deixa de usar. Usa para caminhar, para dirigir, mas usa menos do que nós que somos músicos, por exemplo, né? Então, ela tem uma série de vantagens para o desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. Ele não nenhum ser humano já nasce com um cérebro totalmente desenvolvido, ele vai desenvolvendo. Então, tem esses benefícios específicos, né? E outras questões, por exemplo, coordenação motora fina, né? Então, por exemplo, geralmente na musicalização você faz muita atividade com chocalhos e tudo mais. Então, você faz um desenvolvimento da coordenação motora fina daquele bebê, que ele vai ter vantagem na hora de escrever, na hora de manusear uma caneta, uma pintura, ou qualquer coisa que envolva a questão da coordenação motora fina, né? Outra coisa é a questão do ouvir. A música, ela é uma atividade coletiva. A gente faz sozinho também, mas quanto mais, melhor.
Sim. Né? Isso aí todo mundo concorda. Você vai tocar com uma orquestra, chega arrepia, né? Você fala, meu Deus, olha que coisa linda. Né? Você está tocando com 2, 3, então para você tocar com outra pessoa, você tem que aprender a ouvir. O que o Rocha está me sugerindo? Porque a música é uma linguagem. O que o Rocha está fazendo agora que eu não posso fazer, que senão eu vou... que nem a gente está aqui conversando, os outros estão ouvindo. Né? Se tivesse os 4 falando juntos, seria uma bagunça. Na a gente música, está se contendo, na verdade. Está se contendo. E não é fácil, porque todo mundo aqui é tagarela. tagarela. Mas você está fazendo o teu solo de baixo. Exatamente. De baixo aí. Está fazendo um solo agora. Então, a música tem essa relação. Então, a criança que é musicalizada, ela aprende a ouvir. E ouvir é uma das coisas mais importantes da humanidade, ouvir, porque a gente aprende mais ouvindo do que falando. Sim. Se você tá aqui o Marinho falando uma questão, eu estou ouvindo atento, aí me surge uma dúvida, eu faço uma boa pergunta para o Marinho e eu aprendo. Certo. Então, essa questão da audição, da fala, coordenação motora fina, desenvolvimento específico do cérebro em áreas específicas, né? A questão da coletividade também, a música ser uma atividade coletiva. A questão da socialização como um todo. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Eu cheguei em Curitiba, o pessoal falava assim, eu já estou em Curitiba há 23 anos. Então, eu sou mais curitibano do que carioca já. Né? Mas eu chegava aqui, o pessoal falava assim, nossa, você é diferente. Achava que você ia chegar na minha casa chutando a porta da geladeira com o pé. Descoladão. Porque eu sou mais tímido. E eu era muito mais antes da música. A música me ajudou a me relacionar com as pessoas. Entendeu? Porque com a música eu tinha coragem. Quando eu estava com o instrumento na frente, eu tinha coragem. Né? Se não tivesse com o instrumento, eu ficava envergonhado. Né? Então, tem essa questão da socialização também. Uma das coisas que poucas pessoas sabem é que os músicos, os artistas em geral, né? Escritores, compositores, atores, na maioria são introvertidos. Isso é uma característica do artista, não é uma coisa... tem músico que é introvertido. Não. Quase todos os músicos são introvertidos. E é isso que nos faz ser artista. O artista normalmente é introvertido. Se você for ver... Eu não acreditava muito nisso, não sabia muito disso. Aí, um dia eu vi uma entrevista com Antônio Fagundes. Eu sou tímido. Eu falei, Antônio Fagundes é tímido? Não pode. Aí, Renato Aragão. Eu sou tímido. Renato... O Didi? Como assim, né? Aí, Michael Jackson, o rei do pop. Eu sou tímido. Aí eu comecei a relacionar e ver que... Você... Cara, o Rogério... Quem conhece o Rogério... A última coisa que vai falar do Rogério é que ele é tímido. Eu travo, tem hora que eu travo. Mas a gente tem... Eu sou introvertido, né? Sou melancólico filomático, né? O meu temperamento. Mas na música a gente... Se expressa. Se expressa, exatamente. Eu acho que essa coisa de se expressar é muito interessante. Você falou, inclusive, dos benefícios da criança, da socialização, ali que você falou da fala, que ajuda na fala, ajuda em questões motoras. E para criança com aspecto autista? Tem isso também? Tem vantagens também? Tem muitas vantagens. A escola que eu trabalho já desde 2011, ela é uma escola que aqui em Curitiba, ela é conhecida por já praticar a inclusão há mais de 40 anos. Olha. Então, eu tenho muitos alunos com espectro autista. Espectro autista, eu falei espectro. E tem alunos Down, tem outros alunos. Então, eu percebo na prática, até não tenho muita... Eu estudei psicologia da educação na faculdade, mas não é a área específica que eu me especializei, né? Então, é mais um aspecto prático que eu vou falar disso. Claro, né? Tudo bem. Eu vejo que eu consigo interagir com eles, entrar no mundo deles, por exemplo, porque o autista, ele parece que ele está só no mundo dele. Certo. Com a música eu consigo entrar, acessar, né? Eu vejo que eles são muito... eles têm muita sensibilidade auditiva. Então, por exemplo, é claro que tem que ter alguns cuidados. Eu tenho vários alunos autistas que já chegam lá com abafador.
Sim. Porque tem alguns sons que incomodam. Sensíveis, eles né? são tão Sensíveis, sensíveis que certo. eles têm parece que eles ouvem mais do que nós ouvimos. Então eles ficam... Algumas frequências, talvez, que incomodam, né? E aí eles podem se desorganizar, né? Eles podem, às vezes, se morder e outras coisas. Mas eu vejo que a música ela tem um acesso específico, inclusive na questão da interação deles com os colegas. Então, por exemplo, eu trabalho muito com os tambores, né? Porque são instrumentos fáceis de você fazer atividades coletivas de maneira rápida. Eu tenho 40 minutos por semana com cada turma. Dou aula para todas as turmas. Então, desenvolvo atividades com tambores. E parece que, quando eu estou explicando a atividade, parece que eles não estão nem ali. Quando a gente começa a fazer atividade, eles começam a olhar para os colegas. Eu chamo eles depois. Eu já percebo que eles começam a ouvir e olhar para os colegas. Quando eles vêm fazer atividade no tambor, eles fazem. Entendeu? Então, eu percebo que é uma forma de acessar o mundo deles, né? Ter esse acesso. Eu acredito que tenha outros benefícios, mas como eu falei para você, mais a minha parte prática. A parte prática. Né? Ney, eu conheço uma criança que hoje já está grande, né? Não sei nem quantos anos está, mas um exemplo, parabéns para você, nunca podia fazer. Nunca. Todos os aniversários dele, parabéns, esquece. Na hora do parabéns. E eu vi também um outro amigo meu, tem um filho, que ele sentava na frente na igreja ali. E eu percebi que eles mudaram lá para trás. Mas só que depois de a criança sentava ali de boa. Mas talvez em algum momento agora tem que sentar lá atrás. Porque está incomodando ele, começou a incomodar ele alguma frequência, algum som que... Então, assim, até a gente programou essa pergunta para você, para despertar nas pessoas, e até em termos de igreja, esse cuidado. Eu fiz agora um trabalho lá na DIVEC, e eu percebo que tem um cuidado, que as crianças com isso, né, eles usam crachá, tudo, eles têm um cuidado com esse pessoal. Né? Sim, Por quê? Porque a gente, como igreja, como sociedade, a gente tem que parar, cara. A gente tem que parar, prestar atenção naquele movimento. Entendeu? Porque ninguém pediu, eu quero e meu filho vai ser assim. Aquilo aconteceu, né? Em algum momento, a gente nem quer entrar nessa parte, mas assim, o que eu quero chamar a atenção nessa pergunta aí, nessa questão, é para a gente como igreja, como sociedade, como amigos, na rua, parar. Parar. Eu estou fazendo um curso que tem uma galera assim. Aí eles andam em turma, em bando. Todo mundo junto, aquela barulheira, griteiras, aquelas coisas lá. E uns vêm e me cumprimentam, outro quer me abraçar. Eu paro ali, abraço, cumprimento, converso, pergunto da roupa, falo da cor, pergunto do lanche. Porque isso para eles... outro dia a pessoa que cuida dele falou assim, amanhã ele nem lembra mais disso. Mas eu falei, o que tem de lanche? Dá um pedaço, e eu pego, eu compartilho o lanche, eu mexo, sabe? Interage mesmo. Interage. Porque, cara, eu acho assim, para um pai, e a gente, o próprio, não é bem o autista, mas o Lucas, né, do NI lá e da Lu. Cara, a vida deles, isso é para sempre para eles. Então você como amigo, como irmão, é hora de dar um ombro. Sim. Dizer, cara, quer que eu fique um pouco com ele aqui para você ter meia hora para você tomar um banho, se maquiar. Quer que eu vá na tua casa? A gente vai sair? Vai. Então eu vou aí antes, eu fico com essa criança aí, eu vou brincar com ele um pouco aí enquanto você... E a música é uma coisa que une, né? É muito, muito fácil você, né? Como você falou, quando vai para a música, para uma atividade, o olhinho já brilha, já é diferente e tal, entende, quer fazer coisas juntos, né? E a música, assim, independente da situação da pessoa, né? Mesmo as outras crianças, desde que nasce, como a gente vê, que a gente estava falando desde o começo aqui, dos meus filhos, desde a barriga da mãe e tal, essa coisa da música une muitas coisas, né? Sim. E o músico, ele vai conseguindo fazer coisas. O Ney comentou, né, o negócio do abstrato, quando a criança começa, e isso você vai desenvolvendo.
quando você me mostra uma música no violão, eu escuto ela Já Isso é sensacional, né? eu escuto pronto. Isso é sensacional. Isso é a coisa que daí já vem com as habilidades mesmo, as Sim. coisas inatas, mas também com aquele incentivo, aquela coisa desde criança, assim, aquele estímulo, né? A Pamela, ela tinha uma senhorinha que sempre cuidava dela, né? Que a gente contratou lá, que ela chamava de vó até tal. Ela nunca subia ou descia a escada, por exemplo, sem contar os números, era sempre uma musiquinha. Isso tudo desenvolve tremendamente, né? Então, a música não é... A gente tende a pôr a música na vida das crianças, do modo geral, não para eles serem músicos. Sim. Isso é uma coisa que pode acontecer lá na frente. Sim. Só que todos os estímulos vão ser potencializados com a música. Sim. Então, se você põe desde bebezinho, desde na barriga e tal, aquela criança vai ser uma criança diferente de uma criança que nunca teve um contato musical. É intencional com a música. Nesse Eu sentido- só quero avisar vocês que eu não toco nada, mas eu, quando ouço vocês desafinados, errando, eu sei. Você sabe, né? Desculpa. Esse que é o problema. A Desculpa minha de mulher vocês. assim também. A minha mulher ela não Mas tem, afinação ela é não questão de toca gosto, nada. né? E com essa questão que o Marinho falou, me lembrou de uma coisa bem interessante, assim, porque durante muito tempo se achou que a música para a criança tinha que ser mais simples, ou o mais simplificado possível. E não precisa, né? Não. Não. Na verdade, existem vários teóricos que discutem veementemente. Não, tem que ser o mais complexo É possível. mesmo? Porque qual a fase da vida que a gente mais aprende? Ah, exatamente, a infância. É a infância. É Então, muito não, vamos fazer a musiquinha. Musiquinha, já começa por aí, Aham. chama de musiquinha para criança. Aí vai lá, só grava tudo com tríade, bota todos os instrumentos em MIDI, né? Se você Fica observar, tudo- a maioria assim. Aí a criança, ela não está aprendendo com o melhor, pelo contrário, ela tem que aprender com o melhor. Aí tem que colocar o máximo de notas naquele acorde, tem que gravar com os instrumentos de verdade. Um tem exemplo uma- disso, né, a gente vê assim pelo mundo, né, hoje como a gente tem muito acesso a vídeos, essas coisas, né, você vê lá o Justin, Esse aquele cara rapaz, é quantos fantástico. anos estava? Com 13, 14 anos, fazendo coisas que eu só vi músicos fazer depois dos 40, pela maturidade. Ele tá você muito vê o avançado. Jacob Collier, que era desde também. cedo, Também. fazendo coisas assim muito assim maduras, que na nossa época assim como músicos era só músico depois dos 30 e poucos, 40 Não, anos, inclusive- que começava a ter uma maturidade Inclusive, ele virou musical. o queridinho do Quincy Jones, Sim, né? sim, É sim. pouca coisa. Eu estava ouvindo esses dias a reportagem, o filho do André, como é que é? André Bocelli. Aham. André Bocelli. Chegou pro pai e falou, você é cantor. Aham. Né? Tipo, falou, não, eu gosto disso aqui, Sim, você sim, sim, sim. vou seguir. E segue, tem uma carreira independente, participa Sim, com o sim. pai. E essa coisa da música complexa, é exatamente o que ele falou. Você põe muita cultura, tem conhecimento. Quando eu, por exemplo, eu vou numa galeria de arte, eu vejo um quadro, eu acho bonito, mas eu não entendo nada. Daí isso aqui é bonito, esse é feio. Já não tem aquele negócio que tem assim, o quadro do extintor de incêndio, o cara olhando assim, ele acha que está pendurado, que é arte. Que a gente não consegue distinguir. Por quê? Porque a gente não tem a cultura disso. Sim. E a cultura musical, se você vai pondo, A a criança criança vai assimilando. absorvendo aquilo, daí ela tem cultura. Depois ela vai distinguir realmente o que é bom. Você dá uma comida, você só come aquela sua comida. Quando você come uma comida muito boa, você fala, puxa... Que tempero, né? Daí diferente. você nunca mais vai comer a comida... Que não é questão de comida simples ou sofisticada, eu digo de sabor, né? Sim. Tem aquela, quando você come um negócio, não, isso aqui é diferente. A partir do momento que você experimenta uma coisa assim, a sua cultura daquilo já ampliou. Eu lembro a idade que eu tinha quando comi meu primeiro pedaço de pizza. Entendeu? Não, o Rocha, O Rocha, eu lembro. ele e o Fabinho. Eu lembro eu Fabinho. comendo. da Lembra data. tudo. Não, Eu o cara lembro é eu perigoso, comendo cara. a pizza. O cara é perigoso. Eu lembro que era uma pizza Descobri isso. caseira, inclusive feita em casa. É igual o nosso primeiro instrumento bom, né? O nosso primeiro Todo instrumento. mundo começa tocando com instrumento ruim, né? Bom, todo mundo é exagero, mas a maioria de nós... desse tamanho, Cássio.
Agora, Lembra? Eu lembro desse teclado. aí, ó, tá vendo? Desse tamanho. Eu lembro, eu lembro lembro. do teclado, mas não lembro de você tocando com ele. Mas As eu teclas conheço eram esse Cássio, mais... sim. sim. mais as É, teclas mini, eram menores, mini, inclusive, mini, né? mini. Tinha uns ritmos, Tinha né? os Eu ritmos, lembro desse negócio. Aí depois que o Marinho foi tocar com um teclado top, fica difícil voltar Fica pro Cássio. difícil Sim, voltar. sim. É isso que você tá falando, né? Marinho, uma pergunta rapidinho, acho que dá tempo ainda. O que você está vendo nessa geração, em questão de música, que está diferente da nossa geração, por exemplo? Você está vendo que tem mais interesse por música ou menos nas gerações que estão vindo? Certo, são coisas complexas de falar, né? Porque no nosso tempo a gente não tinha muito informação. A gente não tinha YouTube, não tinha acesso. não tinha acesso, né? Uma biblioteca de Sim. arquivos. Não. Hoje você tem tudo. Certo. No mundo. No mundo. é. Né? Sai uma notícia, a gente sabe na hora. Só que a gente ia muito por indicação, né? Então você conhecia o negócio, olha, eu conheço isso aqui e tal. Então era uma cultura assim, você ia conhecendo coisas boas. Hoje você tem tudo, mas você acaba não conhecendo, né? Eu, por exemplo, eu escuto muito playlists de músicos que eu gosto, que daí eu vou saber o que ele que eles estão gosta, daí ouvindo. eu conheci um monte de gente assim. É muito legal. Ah, interessante. E as crianças, elas têm tudo na mão, só que até com o TikTok mesmo, as coisas são muito curtas. Tem que ser rápido. Entendeu? Então eles não E têm tudo mais ficou muito paciência. passa, Passa. 15 É muito segundos. rápido, não tem informação, conhecimento geral. Substância, Não né? tem. Parar para ouvir uma música inteira ou um álbum inteiro. Entendeu? A coisa que a Difícil. gente fazia A gente era... ficava ouvindo Não, o álbum, por vinil, voltava no começo. Lendo encarte o tempo Era todo. maravilhoso. Ouvindo Eu Lembrei um disco e negócio lendo disso encarte. aqui, ó, Encarte. que é bem engraçado, né? Eu e o Marinha, a gente, depois, domingo de manhã, depois da escola dominical, eu ia pra casa dele. Aí o pai dele dizia, o que tá fazendo aqui, Catarina? Quem te convidou? Aí eu falei, não, vou lá. Não, mas ninguém falou pra você vir. Não encosta a cabeça no vidro do meu carro pra não sujar. Meu Isso, pai era uma cara, figura assim, né? tirando sarro o tempo inteiro. Daí a gente ia pra casa do Marinho, cara. A gente ficava no quarto dele, ouvindo música. Aí, olha esse vinil aqui, não vou dizer os Sim, músicos sim, para não sim, escandalizar, né, Marinho? Mas você escutava colocava lá... ali, ele dizia, ele me ensinou a ouvir e hoje eu mixo, hoje eu não mixo mais, mas fazia a mixagem depois com base no que ele me ensinou ali. Ó as cordas, a entrada das cordas aqui, ó. Cara, olha esse naipe de metais, aqui tem trombone, não sei o que, é o que estava lendo aqui. A gente passava a tarde ouvindo música. E quantos anos a gente tinha? 14, 15 anos. Menos até. Entende? Vinilzão, pá. Daí outro lado, música por música ali, garimpando aquilo, ouvindo, pegando informação. Cara, e hoje isso tá meio vulnerável. Tá né? muito Meio- superficial, né? Superficial. Só que você também, como a gente falou desses gênios que estão aparecendo, então a grande maioria fica no superficial. Quando isso aqui tal, quando ele isso chama embarca atenção. naquilo, daí ele consegue muito mais do que a gente conseguia. Deixa eu só contribuir com essa questão que o Maurinho falou. Tem uma coisa que eu faço na educação musical que tem a ver com a educação musical, que é a ampliação de repertório. Tem a ver com isso que o Maurinho está falando. Então, por exemplo, eu jamais vou mostrar para eles o que está na mídia. Só o que Opa. não está. Interessante. Sim. Porque quando a gente vai trabalhar a história da Que top isso, música, ou a gente vai conhecer por quê? Porque o que está na mídia ele já O conhece, que tá na mídia sendo apresentado. Já está sendo Tá apresentado. fácil. Então são coisas... E isso desperta, né? Deu um negócio, puxa, eu gostei desse negócio, e ele Exato. vai lá. Exatamente. Isso é uma questão da educação musical. Que, assim, é claro, né, que se, por exemplo, você deve ter feito isso com o Gabriel, o Marinho deve ter feito isso com o Fabinho, com a Pamela, eu fiz isso com meus filhos, mas não são todas as crianças que têm esse acesso, essa ampliação de repertório. Ouvir o que não está tocando na mídia. Né? Ô Ney, a gente tá quase acabando. E, cara, passou assim, né? Uma Rápido, horinha, né? A gente Passou tudo rápido. preocupado, foi gostoso demais. Conta pra gente sobre o teu hoje, o que você quer contar aí, passar teu WhatsApp, teu telefone. Aliás, o tudo. Ney, ele tem um canal no O YouTube. canal dele é top, cara. Canal muito legal sobre musicalização infantil, é isso? Isso, é. Posso chamar assim? É um canal de música. Eu fiz Olha lá, quando eu põe a estava. barrinha do nome dele que tem o arroba dele aí, ó. Isso. Aí já dá pra galera achar Esse ele. canal, na verdade, eu fiz na época com a ideia de democratizar a musicalização para as crianças que não têm. Né, Que não tinham acesso. na escola. Eu estava saindo Certo. da faculdade e tal. E aí eu gravei, acho que durante um ano, e tá lá, não é um canal que eu continuo alimentando, né? A ideia foi exatamente essa, que crianças que não têm tenham esse acesso. Então se chama
Sala de Música é o nome do canal. Então, se pesquisar lá no YouTube, Sala de Música, Sala de música. e encontra lá. E tem o meu canal, onde eu divulgo as minhas questões como músico mesmo, né? Que é o Ney Rangel. E aí tem o Instagram, que é o Ney Rangel 73. E tem Boa o... safra. Tem o Instagram. Agora eu tô... Lá no meu canal do YouTube tem o meu primeiro disco de música instrumental que eu gravei em 2009. Ainda gravei na época do CD, né? Aí depois disso eu gravei um outro em 2021. 2021 Que eu não tive a oportunidade de participar, né? Que ia participar, mas aí eu fui estagiário, né? Tava gravando tudo e perdi o HD, deu pau, perdi tudo. Aí para não perder o disco, eu gravei de maneira simplificada, né? Tá. Aí agora o último EP que eu vou inclusive lançar na terça-feira agora. Vou fazer o pré-lançamento em vídeo, né? Que legal. Na terça-feira agora no Instagram tem o Rocha, tem um solo lindo do Rocha agora lá. Sim, agora. E aí, o último que eu gravei, o Marinho gravou. O Marinho participou também. Gravou, né? Mas aí eu acabei fazendo só com teclado, guitarra, contrabaixo, bateria. E esse tem sopro. Esse Naipe de metais. Esse tá bem legal. Tá bem legal. E você, Marinho, o que tá contando, o que tá fazendo, como é que tá aí as últimas novidades? Eu tô trabalhando bastante com esses musicais, né, que a gente faz lá na PIB, né, que eu faço Natal Aleluia, Ressurreto, são Marinho musicais. é maestro lá na PIB, teatros, né? Então é muito legal que eu faço toda a produção musical, todos os arranjos e tal, é bem legal. E, paralelamente a isso, eu estou sempre fazendo coisas independentes, né, de artistas assim, fazendo arranjos assim, e eu estou querendo fazer uma série, né, uns vídeos. Eu já tinha um vídeo que eu fazia, vou retomar e vou fazer uma outra série, que eu tenho uma coisa muito legal, que são o seguinte, o primeiro CD de um monte de gente, eu que fiz. Exatamente. Primeiro CD do Estênio Márcio. Alguns eu participei. Inclusive. Primeiro CD da Soraya Moraes. Primeiro CD do Marquinhos Gomes. Primeiro CD do Baru. Da Eichla. Todos esses eu fui o primeiro e fiz outros também. Mas assim, eu fiz o primeiro. Legal, então eu estou pensando em fazer alguma coisa assim, de conversar com essas pessoas sobre a primeira. Muito bom. Outra coisa também, oportunidade. O Rocha, né, oportunidade que eu dei de tocar rocha, de tocar sax, de tocar trombone. O Marinho é o meu mentor musical, para quem não sabe. O que eu sou hoje, o meu mentor é diretamente o Marinho. Tem vários Ezequias, a primeira vez que ele entrou no estúdio para gravar um negócio foi o Samuel Barbosa também. Então tem um monte de gente assim que eu fui assim um instrumento para ser E eu quero participar desses vai participar, vídeos, com por favor. certeza, com Machinha, certeza. É isso aí. vamos agradecer esses caras espetaculares aí. Esses queridos. E foi bom estar com você aqui também, estar com essas pessoas que estão nos acompanhando aí. Vários episódios estão. A gente está adiantado nos episódios aí para poder estar com conteúdo legal. Muita informação. O Projeto Alvo, que é o dono desse podcast, ele é amplo, para a gente ir nas igrejas, fazer workshop, o Marinho está incluso aí, o Ney. Quem quiser levar a gente lá, fazer workshop, fazer imersão, fazer bate-papo, roda de conversa, é só entrar em contato, conversar com a gente. Está aí o nosso telefone, está aí o nosso arroba aí também. E a gente vai estar junto fazendo na sequência. Acompanhe o canal aí, acompanhe o nosso Instagram, que vocês vão estar informados o tempo todo e já segue esse povo aí. E se não achar eles, liga, manda o WhatsApp aí que a gente vai informando. Exatamente. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, obrigado pela Valeu, um abração. sua Quero só falar aqui antes de fechar. Um abração aí pro nosso técnico Aládio. Se não fosse o Aládio também. Aládio não ia acontecer isso aqui. E o técnico às vezes não é reconhecido. Eu sou técnico quantas vezes passei batido. Vamos falar do técnico, empresário, investidor aí, montou toda essa estrutura. Se você quiser também fazer seu podcast, arriscar aí, vir, igual ele está arriscando aqui, vamos embora. Fala com a Aládio, negocia e você vai ser bem atendido, tá bom? Tem café e tem água, tudo pronto ali. A gente chega, tá legal. Cafezinho da hora mesmo. Valeu, um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, tchau, tchau.